Boa noite a todos vocês. Que bênção começar essa segunda-feira, mas já terminando um livro. Hoje é a última live do livro de Amós, capítulo 9. E hoje nós vamos ter uma live muito abençoada, muito esperada, né? Agora que a gente se aproxima do Novo Testamento, cada vez que a gente vai se aproximando mais empolgada, pelo menos eu fico, né? E creio que vocês também. Então, hoje nós vamos no último capítulo de Amós. Vamos fazer a nossa oração e já vamos pular para o texto. Então, vamos lá. Pai amado, obrigada pelo Senhor iniciar essa nossa semana, finalizando um livro que continua de todas as leituras, continua nos ensinando sobre o Senhor, um livro que continua nos mostrando a consequência da desobediência, a consequência de uma vida sem o Senhor, a consequência de uma independência do Senhor, algo que nós não queremos, Pai. Então hoje nós agradecemos porque chegamos aqui vitoriosos, mais um livro que lemos, mais ensinamento que nós tivemos. Ah, e eu penso que toda live que nós temos, Senhor, que o Senhor me use como canal, e use a todos nós, né? Cada uma dessas lives faz o efeito, faz o impacto, faz a diferença na vida de cada um daqueles que o Senhor escolheu, escolhe, está ouvindo. Qualquer pessoa que estiver aqui, ou no YouTube, em qualquer outro canal, as pessoas poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, Jesus, mas elas escolheram parar. Parar o dia para te ouvir, parar o dia para se aproximar do Senhor, parar o dia para se dedicar à Sua palavra. O Senhor nos dá, em plena graça, 24 horas nosso dia, entre dormir, entre se divertir, entre trabalhar, entre tantas coisas. E o Senhor não pede, ainda assim, que a gente passe tempo com o Senhor. O Senhor não nos oprime, não nos obriga, não cobra nada de nós. Então nós temos que agradecer, porque como seres humanos nós não temos a inclinação de te buscar, mas nós temos que agradecer essa imensa misericórdia, esse amor indiscutível, esse amor que não tem preço. Aliás, um preço caro que o Senhor pagou por nós, mas que não tem preço para nós irmos atrás. Não tem, Senhor, não tem nada que a gente possa fazer, não tem nada que a gente consiga fazer que mostre esse amor tão grande, que até mesmo fazer o Espírito Santo ter fome da Sua palavra e nos inclinar a buscá-la, o Senhor faz. Então, obrigada, obrigada, obrigada mil vezes, obrigada todas as vezes, Pai. Obrigada. Que hoje possamos ter uma boa live, uma live de encerramento do capítulo do livro de Amós. Obrigada pelos ensinamentos dessa live. Obrigada por termos finalizado com sucesso mais uma, para a honra e a glória do seu nome. E que o Senhor nos abençoe. O Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para aplicar tudo aquilo que nós aprendemos aqui juntos. Então, nós vamos iniciar nossa live e que seja para a honra e a glória do seu nome sempre. Lembrando que nós pedimos, Pai, que o Senhor nos livre dos males. Os males que tentam mesmo nos parar, que tentam nos atacar, os males do inimigo que tenta fazer com que a gente se distancie da sua palavra, que a gente perca a paciência, que a gente não queira estudar, que a gente se limite aos estudos ou que a gente se limite à nossa dedicação. Obrigada por até mesmo isso. O Senhor nos edifica. Até mesmo nisso o Senhor nos ensina que depende de nós essa dedicação. Então, que o Senhor considere, Pai, cada um que aqui está, que o Senhor considere estarmos buscando o Senhor, para a honra e a glória do seu nome sempre. Amém. Então, vamos lá. Vamos, vamos iniciar capítulo 9 de Amós. Israel será destruído. Nenhuma novidade até então.
Nós já sabemos que essa é a profecia, nós já sabemos que esse é basicamente todo o motivo de Apocalipse, que nós vamos ler também, assim que chegarmos no Novo Testamento, obviamente, e lermos todo ele. Então, nós sabemos que há a ira do Senhor guardada para o momento no qual Israel não só vai viver, mas eles vão sentir a consequência da desobediência deles para com Deus, né? Isso não é castigo, isso não é ódio do Senhor, isso não é raiva do Senhor, isso é simplesmente um relacionamento de forma justa, na qual eles dão desobediência e Deus, em seu imenso amor, dão a eles a disciplina que é necessária, o que nós também passamos na nossa vida. Não se engane, não pense que cristão não passará por disciplina, porque Deus, ele não está olhando o cristão A, B, C, D, E, F, G, H, D, A, B, C, D, F, G. Deus está olhando o filho, Deus está olhando a filha. Logo, tudo que você faz importa para o Senhor. Logo, toda a sua vida, todos os seus as suas, ideias, todos os seus suas conquistas, tudo isso importa para o Senhor. E se você acha que não importa, você está muito, muito redondamente enganado, para Deus importa. Então, nesse momento, ele vai mostrar, aplicar, né, o seu dever de pai. E vai mostrar pra gente como que isso vai acontecer. Então, nesse momento, é isso o que ele está fazendo. Ele está mostrando para nós a, a destruição, ou o que ele tem de destruição, ou de plano, né, para Israel especificamente. E é isso, né? Então, vamos fazer a nossa leitura. Vamos começar. Só para. Foi só uma introduçãozinha, assim, para a gente imaginar o que está vindo pela frente. Então, vamos lá. Vi o Senhor junto do altar, e ele disse: Bata no topo das colunas, para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes. Matarei a espada os que sobrarem, e nenhum deles fugirá, ninguém escapará. Então, o que que Deus tá falando para eles? Tá falando para eles, não, tá mostrando para ele, para Amós. Ele tá, olha só, Amós ele vê Deus. Veja só, eu vi o Senhor junto ao altar. Ele vê Deus em pé sobre o altar, mas Amós não vê Deus em pé sobre o altar porque ele está ali para receber oferta, culto, nada disso. Ele está lá não para receber, mas para executar o juízo. Agora ele está lá em pé, de pé. E aí vamos continuar. Obviamente que eu queria explicar também que quando ele fala que ele vai matar a espada, os que sobrarem, desculpa, para que tremam os umbrais, os umbrais e tudo mais, é porque quando eles davam naquela época, né, quando eles davam um golpe nessas colunas desses templos, né, era a destruição completa que eles tinham, principalmente em Betel, falando especificamente agora, né? Esse falso culto que eles tinham em Betel, que eles faziam, as colunas seguravam. E você vai lembrar que isso acontece também com Sansão, né? Ele busca as colunas para destruir as colunas. Então, aquela coluna ali, representando a força daquele lugar onde usava-se para idolatria e para zombaria do Senhor e por aí vai, ia ser destruído, é o que Deus está falando. E não vai ter fugitivo, não vai ter ninguém que diga, eu consegui escapar do juízo do Senhor, eu consegui. Não vai ter isso. Porque Deus está falando muito claramente ali que mataria a espada até mesmo os que sobrarem. Então está escrito claramente, os que sobrarem também. Então, quando acontece algo assim, não é para que a gente pense novamente, como a gente sempre fala aqui, não é que a gente pense, nossa, mas Deus
tá com a ira, nossa, mas Deus quer matar eles, mas Deus isso, mas Deus aquilo. É sempre o oposto. Você tem sempre que pensar que eles fizeram contra Deus primeiro e Deus age conforme a sua justiça. Deus age conforme é necessário para o aprendizado de cada um, o crescimento de cada um, para que, obviamente, eles sejam salvos. Deus só quer isso, nos aproximar dele. Deus não quer ver ninguém, como é que diz, se sofrendo, ou então, por exemplo, Deus não sente prazer. A gente já viu sobre isso aqui. Deus não sente prazer no juízo. Ele sentiria prazer na obediência, né? As pessoas obedecendo, as pessoas felizes, com ele, num relacionamento igual ele fez para ser lá atrás com Adão e com a Eva, que não aconteceu, no caso. Então, para que, né, a gente consiga entender melhor o juízo de Deus, a gente precisa entender que ele não está, de maneira alguma, de forma alguma, punindo ninguém. Feliz em entregar o seu juízo, não. Ele está ensinando, ele está disciplinando, e essa disciplina vem do amor. E se a gente recusa essa disciplina, a gente recusa o amor de Deus. Se a gente recusa aprender o que Deus tem para nós, ou quer nos ensinar, ou quer. Qual é como é que fala? Qual é a parte boa em você fugir daquilo que Deus tem para você? Então não resista. Sempre que houver algo em que Deus quer te ensinar algo, ou que Deus quer falar com você, você aproveita e fala, obrigado, Senhor. E porque no Novo Testamento a gente vai aprender que o quê? A graça dele é o que basta, que ele tá junto do coração quebrantado. Então não tenha medo de você ser vulnerável, não tenha medo de você sentir, não tenha medo de ser vulnerável e nem sentir, porque quem está com você, quem está ali te dando suporte, mesmo nos momentos em que estamos sendo disciplinados, é seu pai. É Deus, e ele quer o seu bem. Então não tenha medo de se abrir emocionalmente para Deus, não tenha medo de ser vulnerável, não tenha medo de você de fato deixar que ele faça mudança na sua vida. Às vezes dá medo como ser humano. A gente sempre fala isso aqui, que é difícil às vezes confiar em Deus. Mas uma vez que você confia, essa confiança, essa lealdade dele domina seu corpo, sua vida, sua alma, seu espírito. E você nunca mais vai ter problema em confiar em Deus. E aí tudo na sua vida vai ser: eu confio em Deus. Mas não é isso que a gente fala às vezes solto, não, confia em Deus, tá tudo certo. Não, é a confiança mesmo, na qual nada te abala. E a paz que excede o entendimento nosso, o nosso entendimento humano, ela vai estar em você. E aí, quando tudo ao redor estiver desmoronando, essa paz vai exceder o entendimento das pessoas, elas vão perguntar: como é que você consegue ficar em paz com tudo ao seu redor caindo, desmoronando? E aí é o momento de você abrir a sua boca, você dizer com seus lábios: "É Jesus". Então, sempre que Deus for te disciplinar: "Senhor, obrigado, porque pelo amor que o Senhor tem por mim, o Senhor está me ensinando algo". Você precisa ser vulnerável com Deus. Não adianta colocar armadura, não adianta se esconder, não adianta querer ser forte, não adianta. E é isso que ele está querendo dizer, não adianta, ninguém vai escapar desse juízo. Então, quando Deus se levanta no altar, digamos assim, como ele está agora vendo a moça, vendo ele, é porque o culto acabou. E aí acontece o julgamento. Aí agora acontece. E por que que isso está acontecendo? Porque ter altar, ter paredes, ter música, ter igreja, ter líder, ter isso, ter tudo isso, mas não tem arrependimento, não tem mudança, para quê faz? Então Deus quer ver isso, esse relacionamento, essa entrega. Deus quer ver a verdade no coração de cada um, a entrega genuína. É isso que ele busca, buscou o tempo inteiro com eles. E aí ele diz: ainda que cavem até as profundezas do Sheol, e essa palavra pode ser traduzida como sepultura ou morte. Então ele está dizendo: olha só, ninguém vai escapar do juízo. É o que ele está dizendo. Mesmo que
cavem profundeza, até as profundezas do Sheol, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Deus está dizendo, primeiramente, que Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele vai saber exatamente onde cada um estiver, não adianta fugir. Que ninguém pode se esconder do juízo, obviamente, nem no céu, nem nas profundezas, é o que Ele está mostrando. E aí, quando você vê, eu não sei se vocês lembram do Salmo 139, mas o Salmo 39 fala assim: se subir aos céus, lá está. Se fizer no abismo a minha cama, eis que tu ali também estás. É porque Deus ele é onipresente. Então é isso que a gente acabou de falar, de você se abrir, não precisar se esconder, usar armadura contra as coisas da vida ou contra a disciplina de Deus. É porque onde você estiver, ele vai estar. Onde você tentar se esconder, ele vai estar. Onde você tentar. Então, não resista à mudança dele, porque a mudança de Deus é por amor e ela vem com amor, apesar das vezes a gente sentir dor. Mas a gente vem sentindo dor porque nós resistimos e nós rebeliamos. E rebeldia, não esqueçam, não é ficar maluco. A rebeldia, ela é ir contra. Esse é o significado da palavra rebeldia. Rebelde. Então, você ir contra. Então, quando a gente vai contra essa disciplina que Deus quer te entregar, quando a gente vai contra esse amor em forma de correção que Deus quer, nós é quem sofremos. Agora, se você confia, e você confia que tudo corre para o bem daqueles que amam o Senhor de todo o seu coração, e aí, o que que você faz? Você entrega, você deixa aí vocês podem ter certeza que é um outro nível de entendimento, é um outro nível de aprendizado, e até mesmo aquilo que te machucaria, para você agora, ela é transformada em força. Então, aquilo que te derrubaria, agora é força para você continuar em pé. Né, e obviamente com Deus. Então é isso que ele está dizendo. É melhor que entregue tudo para Deus e tudo mais, porque tentar escapar não adianta, nem queira, porque rejeitar o amor de Deus, mesmo que venha de forma, no nosso entendimento, duramente, ou que venha tentar resistir a isso, é triste, porque é uma vida onde você quer independência de Deus, e a gente tem que fazer o oposto, é ser dependentes de Deus. E ele continua: mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam do meu olhar no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Entendam, gente. O que Deus está dizendo é: não adianta querer fugir, não adianta achar que vai conseguir me enganar, não adianta achar que eu não vejo, não adianta achar que é isso que Deus está querendo dizer. E isso é muito bom. Quando nós estamos nos aperfeiçoando o tempo inteiro em Cristo, quando nós estamos, moldando, né, quem somos em Cristo, que uma coisa muito importante é as pessoas pararem de julgar aqueles que foram algo, mas que hoje Jesus transformou em nova criatura. É importante parar com esse julgamento. Eu vi na eu vi na rede social uma pessoa postou uma foto, e a pessoa postou uma foto com uma pessoa e colocou na legenda que as pessoas deveriam respeitar as outras e que uma pessoa com caráter de verdade, ela não agiria XYZ. E foi algumas formas que essa pessoa que postou já agiu no passado, mas essa pessoa se transformou em Cristo. Aí eu abri os comentários para ver o que tinha de gente falando: ah, sim, fez a vida inteira e agora quer ensinar. Ah, sim. E olha, nós não podemos julgar essas pessoas porque elas não são cristãs, elas não são salvas, né? Algumas delas, pelo menos. E a Bíblia é bem clara sobre isso. Nós não temos o direito de julgar os não salvos, porque se for, como é que a gente vai julgar aquele que Jesus veio para curar, salvar, consertar, né? Então, a gente não pode, obviamente, pôr as mãos pelos pés e começar a julgar. Mas foi triste de ver. Foi triste porque as pessoas estão desacreditadas até mesmo da transformação verdadeira. Até mesmo da transformação verdadeira elas estão. E isso é bem triste. E aí, falando do Monte Carmelo, que é o Carmelo, que é essa região bem montanhosa, tá? Tem muitas cavernas nessa região do Monte Carmelo, muitas cavernas. Então é como se fosse, por exemplo, um lugar de refúgio para eles, um lugar de refúgio para todos eles
fugindo ali de tudo que queria acontecer. A serpente do mar, obviamente, é um instrumento do juízo. A gente não vai poder falar se é simbólico, se não é simbólico, se é verdadeiro. A gente vai poder falar que é um instrumento de juízo. Ponto. A forma que Deus vai usar. Agora, essa discussão que um fica, eu sei de mais, eu sei de menos, porque no hebraico isso, porque não sei o quê. Isso é inútil. Na construção da fé de alguém, na edificação da fé de alguém, é inútil querer discutir se isso aqui é simbólico ou não é simbólico. Foquem sempre em Cristo. Ele vai estar em todo versículo. Todo lugar na Bíblia Jesus vai estar. Então você foca nele, é o ponto principal. Então, se é simbólico, a serpente do mar, se não é simbólico, se você vai chamar de Leviatã, se você a gente não vai falar sobre isso agora, a gente vai falar que o instrumento do juízo, Deus fala que é a serpente do mar, e ele vai mandar a serpente do mar morder se eles tentarem se esconder no fundo do mar. Ponto. Então, qual que é a lição disso? É aprender se a criatura é simbólica, se não é simbólica? Não, é aprender que nem mesmo lá no fundo do mar as pessoas vão conseguir como é que diz? Se esconder de Deus. Ponto. Este é o ensinamento. Não é quem é mais inteligente, qual sabe mais, quem sabe mais, é qual é o foco do ensinamento. Então, obviamente, Deus está falando, nem no mar, nem ali, nem aqui, não adianta. Onde vocês forem, eu estarei. Onde vocês tentarem, eu vou. Não, não adianta. É só entender que ele está dizendo, não precisam, não tentem, é o principal, fugir de mim. Ponto. Simples. E nada vai mudar essa realidade. Se ele disse, não fujam de mim, não fujam, literalmente, de mim. E ponto. E aí ele continua. Não, desculpa, quatro aqui. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal, não o bem. Pera, aí você fala assim, nossa, tá, calma, vou vigiá-los para lhe fazer o mal e não o bem? Como assim, gente? Entendam, quando Deus fala que os olhos dele estão ali para o mal, é forte a gente ouvir isso, é uma expressão forte. Você fala, que isso, gente, olha só. Mas Deus está dizendo que ele está vigiando para corrigir, não é para proteger. Uma coisa é ele dizer, não, estarei ali para te proteger quando a serpente que eu mesmo mandei para que você mesmo aprenda te morda. Não, não faz sentido. Então é forte a expressão, sim. Você ouvir Deus dizendo, vou vigiá-lo para lhes fazer o mal, mas não o bem. Mas não esqueçam, o mal, ele não vem com a conotação que você tem. No hebraico, ele não vem com a conotação que você tem na sua cabeça, como você entende, o que você faz de mal, não é dessa forma. Então, ali é o juízo. Aqui é para fazer o juízo. Então, Deus está o quê? Corrigindo, não protegendo. Então, por isso que ele diz: eu vou vigiá-los para lhes fazer o juízo, não o bem. E entendendo que não adianta ficar tentando se assegurar com inimigos, com políticos, né? Porque naquela época eles faziam isso, eles eram muito adeptos à politicagem completa e eles ficavam fazendo, como é que fala? Eh, alianças, né, com outros países, outros lugares, eu queria falar o nome, mas esqueci agora, enfim. Outros poderes, né, outros poderes, eles faziam mesmo com o Egito, e Deus sempre falou: "Olha, não adianta vocês fazerem isso. Não adianta vocês buscarem a segurança em outro lugar, porque é uma falsa segurança". E de fato, é uma falsa segurança. Então é isso que ele está mostrando, você vê aí, ó. É uma falsa segurança que eles têm. Porque eles eram seguros em absolutamente tudo. E aí, agora, especificamente agora, Deus está dizendo para eles: vocês podem fugir para onde quer que vocês estejam, que eu vou encontrar, que eu vou fazer. Então não adianta vocês terem o exército do Egito a seu favor, não adianta vocês. Não adianta, não vai acontecer. Aí ele continua: quanto ao soberano, o Senhor dos exércitos, e todos os que nela. Peraí, desculpa. Ele toca na terra e ela se derrete. E todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo e depois afunda como o ribeiro do Egito. Então, isso aqui é para mostrar o poder absoluto. Imagina você ouvir
Uma pessoa dizendo assim: "Ele toca na terra e a terra inteira se derrete". A terra que você mora hoje, é Deus tocar e ela se derreter, acabou a água, acabou, não tem mais suspensão de nada, acabou, acabou, acabou tudo. É para você ver o poder absoluto que ele tem. Um toque de Deus e faz a terra tremer. O que que a gente entende? Terremoto. Subir e descer o Nilo, o que que é? Instabilidade. Então é isso. O Deus da aliança é Deus dos abalos também, porque ele abala a terra, tá escrito. Ele faz tremer, ele toca, ela se derrete. Ele constrói suas câmaras altas e, e firma a abóbada, a abóbada, desculpe, sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é seu nome. Eu acho lindo quando Deus é, como é que fala essa palavra? Eu não sei essa palavra agora em português, esqueci, mas é tipo assim, eu não sei se é reforçar, tá? Esse aqui vem do inglês, mas é tipo se ele fosse reforçar, talvez seja a palavra. Ele reforça que ele é o Senhor. Eu acho muito lindo. Assim, é uma coisa que eu não sei, me toca muito quando ele fala: Senhor é o seu nome. Ele fala: Senhor é o meu nome. Né. Eu acho lindo, parece que ele quer firmar a presença dele, é uma sei lá, ele declara de uma forma, assim, que é forte, né, poderoso, eu não sei se vocês sentem isso, mas é uma coisa, sei lá. Então, eh, quando ele fala sobre essas a abóbada, né, especificamente, que é uma palavra que é mais difícil a gente falar sobre, mas quer dizer, falar sobre não, de interpretar no meio ali na hora, mas o que que é a abóbada? É como se fosse é tipo o firmamento, a base aliás, desculpa, a base do firmamento, que nós lemos em Gênesis, né. Então é isso, então ele controla o mar, ele tá falando que ele controla o mar, ele faz absolutamente tudo, ele controla o clima, a história, tudo. Então, o juízo não tá vindo de um Deus distante não, ele tá vindo do Criador, que é bem presente, tem acesso a tocar a terra, dela derreter, é isso, é o poder que ele tem. E Deus, gente, veja que engraçado, veja o modus operandi de Deus. Tudo que ele criou, ele vai recriar, ele vai recomeçar tudo, né, isso aí depois de Apocalipse a gente vai falar sobre lá no Novo Testamento. Agora, tudo que ele criou, ele tá mostrando que ele tem o poder para recomeçar, inclusive a gente. Olha só, ele criou a gente, ele nos criou, nós caímos no pecado. Nós temos, né, a mãe da humanidade, que é Eva, como a palavra diz, a mãe da humanidade sendo responsável, por essa queda, junto com Adão depois, obviamente, mas ele ainda assim consegue nos recriar, renascer, né? Todos nós renascemos em Cristo. Então, que bênção é poder entender que o modus operandi dele é tão real que mesmo a gente com tanto pecado, tanta história, tanta bagagem, ele é capaz de recomeçar conosco. Então, não julgue aquele que está recomeçando, não julgue aquele que recomeçou, não julgue aquele que quer recomeçar. Não ponha para baixo aquele que quer uma vida nova, porque em Cristo todas as coisas são possíveis. E você não pode ser aquela pessoa que é uma pedra de tropeço na fé de alguém, no recomeço de alguém. Igual eu estava falando aqui agora, do como é que diz? Do post na rede social. Igualzinho a gente estava falando aqui agora. A pessoa já deixou para trás aquela vida. Mas é como se o mundo estivesse querendo puxar de volta. Não, não, não. Você já fez isso. Não, não, não. Você fazia aquilo. E Deus fica, não. Eu te recriei. Você recomeçou. Você renasceu. Você não renasceu para voltar. Você renasceu para ir à frente. Então, quem você foi, isso é algo assim, gente, muito, muito importante. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Mesmo, tá? Que é uma coisa que Deus está colocando no meu coração. Quem você foi, você já não é mais. Então, se Deus te recriou em Cristo, refez em Cristo, você renasceu em Cristo, que o seu outro eu fique para trás e que você vá daqui para frente. Então, mesmo que as pessoas te julguem, elas estão te julgando sob um olhar da qual elas não estão participando
do seu progresso, do seu crescimento. Então cuidado, porque às vezes é o julgamento de uma pessoa que faz você cair, às vezes é um julgamento de uma dessas pessoas que faz você desacreditar que você pode seguir em frente com uma nova vida. Você renasceu. Então cuidado, porque as pessoas que não entendem, que não estão acompanhando a sua evolução, não estão acompanhando o seu renascimento, não estão acompanhando o seu recomeço, elas vão tentar te puxar para quem você foi o tempo inteiro. Então, finque a sua identidade em Cristo. Aqui é por isso, a gente está falando exatamente sobre isso. Finque sobre, porque quando ele diz Senhor é o meu nome, ele restaura, ele reúne, ele quebra, ele derrete, ele faz, ele refaz. Isso tem a ver com você também. Você passa por situações no qual você tem que se reinventar. Você passa por situações no qual você tem que se reerguer. Você passa por decisões no qual você vai renascer. Mas quando você renascer, nem seu pai lembra dos pecados que você cometeu. Então assuma essa identidade de uma nova criatura. Assuma essa identidade, não deixe que as vozes externas que não estão acompanhando a sua evolução julguem você pelo ponto de vista delas do que elas conhecem de você. Siga firme quando alguém disser: "Eu conheço aquela pessoa, eu conheço você, você não é assim, você está diferente, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo". Ou você, se quiser, leva, traz essa pessoa para sua edificação, para esse seu novo recomeço, ou você se afasta. Mas não deixe que essa pessoa seja uma pedra de tropeço na sua caminhada. Não deixe. Então, entenda a sua identidade em Cristo. Siga firme, porque o Deus que derrete a terra, o Deus que reconstrói, o Deus que criou, o Deus que vai destruir, vai reconstruir, é o mesmo Deus, é o seu Pai que faz isso em você. Não deixe que o passado te dê uma identidade que não pertence mais a você, principalmente pelos olhares das pessoas que não estão acompanhando a sua caminhada. E ele continua. Vocês, israelitas, não são, para mim, melhores do que os cuxitas, que eram os etiopitas, não sei como é que falaria em português, mas os ethiopians, tá? Declara o Senhor: Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor, ou seja, Creta, e os arameus de Kir. Deus está mostrando que essa, como é que eu vou dizer? Ele tá falando, né, dos cuxitas, e aí os caftórios, arameus e todos eles. Deus está falando que assim, olha, eu também conduzi outras nações sem ser só vocês. Então não entendam que vocês estão num favoritismo, não, porque vocês não estão, para mim, vocês não estão melhores do que os cuxitas. É isso que Deus está falando. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Cafor e os arameus de Quir. Então Deus está dizendo, eu estou em toda mudança. Eu estou conduzindo todas as outras coisas, eu estou permitindo todas as outras coisas. É isso que Deus está falando ali. Eu tirei do Egito os filisteus de Cafora. Eu tirei os arameus de Quir. Então Deus está mostrando para eles que o privilégio que vocês têm em Israel vem com uma responsabilidade. Não é com imunidade. É responsabilidade. Na nossa vida é assim também. Aquele que pensa que cristão está coberto de razão em tudo que fazem, negativo. Responsabilidade não vem com imunidade. Pelo o contrário, quanto mais é dado, mais será cobrado. É o que a palavra diz. Então, a responsabilidade que você tem em levar o nome de Jesus nas suas atitudes, nas suas palavras, é uma responsabilidade grande. Agora, não pense que você não é capaz. Porque o Espírito Santo ele vem com frutos que os frutos dele são capazes de te ajudar nessa caminhada, porque Deus não te dá a mais do que você possa carregar, do que você possa vestir, do que você possa seguir. Então Deus sabe exatamente o que faz. E com você é assim. Então não pense, não aguento mais, não consigo mais, porque o ânimo vem como fruto do Espírito Santo. O autocontrole vem como fruto do Espírito Santo. E por aí vai. Então, você tem acesso à força, você tem acesso
ao autocontrole, você tem acesso ao ânimo, você tem acesso pelo Espírito Santo. Então essa coisa da imunidade, da responsabilidade, favoritismo, tudo isso que a gente acabou de falar aqui, é para ser interpretado da forma justa. Não, são israelitas, então eles podem fazer tudo. Olha o que que Deus está passando, do começo ao fim. Apocalipse inteiro é isso, é a ira do Senhor sendo agora entrando ali em juízo com os israelitas, com Israel, com Jerusalém, com todos os judeus. Então é importante, todos eles, né? Tem diferença entre israelita, hebreu, judeu e tudo mais, mas com todos eles. E é importante a gente ver que favoritismo não significa que Deus vai alterar o caráter dele para agir. Ele é o mesmo, ele não muda, a palavra diz. Então, ser escolhido não está acima do juízo de Deus. Ser escolhido é ser chamado para dar o exemplo. Ai, tá, mas eu não pedi para dar o exemplo, porque você diz isso porque é difícil para você fazer, mas você não está sozinho. Espírito Santo, se você tem bom relacionamento, se você alimenta o Espírito Santo, se você está com ele, a sua responsabilidade, o seu chamado e o seu exemplo vai ser um prazer para você fazer. E essa aliança que Deus quer com você, o seu chamado na sua vida, não é para fazer difícil a sua vida. De jeito nenhum. É para você ter com ele esse relacionamento. E essa aliança sem obediência é arrogância espiritual. Tem que ter obediência. Não adianta achar que Deus te colocou numa posição no qual você pode enganar pessoas, ou você pode ter um ego, ou você pode ter um orgulho, ou você pode ter uma vida egoísta, ou você. Não adianta. Porque se Deus deu poder, Deus tira o poder. E sem dúvida, os olhos do soberano Senhor voltam-se para este reino pecaminoso. Eu os varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó. É que é a descendência de Jacó especificamente, ou seja, Israel, declara o Senhor. Pois darei ordem e sacudirei o povo de Israel entre todas as nações, tal como se sacode o trigo em uma peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem: a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Olha que importante isso que ele fala. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Aí, tá, você entendeu que isso aqui é do povo dele. Tá falando de Israel, tá falando de tudo isso, né? Só que depois ele fala aqui embaixo, ó. Só que depois não. E ainda ele fala aqui embaixo: a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Sabe o que é isso aqui? É a empáfia que a gente está tendo hoje em dia no nosso meio, no qual as pessoas querem ditar a regra e dizer: não vai acontecer nada disso com vocês, gente. Não é assim que funciona. Sabe as pessoas que tentam alterar a palavra de Deus? É isso. Olha que eu vou ler de novo. Todos os pecadores que há no meio do meu povo, isso aqui é para Israel especificamente, tá? Mas ele diz assim, ó, todos vão morrer quando disserem, ó, aqueles que dizem. Aí essa é a parte principal para você entender. Isso aqui tem a ver com o caráter e os princípios de Deus. É essa parte de baixo. Por quê? Porque aqui Deus está julgando o comportamento, não está julgando o versículo. Então ele diz: a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Por quê que isso aqui serve para você até hoje? Para mim, até hoje, nesse exato momento. Porque isso aqui tá dizendo que Deus não tem poder para fazer o que ele quer. Isso aqui tá dizendo que, eu duvido, tá desafiando o poder de Deus. E a gente já viu o que acontece quando vários profetas foram rejeitados e desafiados. Quantos? A gente tem profetas que chegaram e disseram: olha, vai acontecer aquilo. E aí os falsos sacerdotes e profetas diziam: não vai acontecer nada disso. Isso é você de fato desafiar Deus. E quando você fala: "Não, gente, não vai acontecer nada disso. Não é isso que está escrito, não é assim que funciona, é assim que", quando você está tentando criar regra na palavra do Senhor, não acha que porque está dando certo ou porque está acontecendo que ele está aprovando. Permitir e aprovar são 2 coisas completamente diferentes. Deus vai aprovar quando o caminho é correto, Deus vai permitir quando ele vai usar a a a mão dele como pai para disciplinar. Então não entenda
Permissão com aprovação, são 2 coisas completamente diferentes de Deus, do caráter de Deus. Aqui ele continua: a restauração de Israel, por quê? Porque Deus, ele vem com a mão sobre a justiça dele, ele vem com a mão com o juízo, mas ele sempre promete a restauração. E ele diz: naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos. Olha que promessa linda. Nos dias antigos. Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Ele deu a certeza de que ele fará isso acontecer. Então, aqui é profecia messiânica, obviamente, do Messias, Cristo, universal para tudo e todos. E ele está mostrando aqui que essa restauração vai incluir os gentios também. Quem são os gentios? Que não são judeus, né? É isso. Então, quando ele fala, por exemplo, onde é que isso acontece com a gente, por exemplo, né? Onde é a parte do cumprimento dessa profecia na igreja? Onde os judeus e os gentios são um só povo em Cristo. Está em Atos, Atos 15. Um só povo. Judeus, gentios, um só povo. E isso é o que vai fazer a diferença no seu entendimento quando a gente estiver no Novo Testamento também, mas agora também você entender que a graça de Deus não tem fronteira. Quando um diz, ai, só neste lugar a pessoa é salva. Só desta forma é salva. Se não tiver na palavra do Senhor, as pessoas estão inventando poder onde não tem, estão inventando história onde não tem. Essa parte que ele fala aqui, veja bem: levantarei a tenda de Davi, consertarei suas brechas, reedificarei suas ruínas, eu reerguerei como nos dias antigos, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Todas as nações. Então, isso tem um cumprimento direto com a igreja. Aí você vai ver isso, Atos 15, tá lá. Todos são chamados pelo nome dele. Dias virão, declara o Senhor, nos quais aquele que alcançará o que ceifa e o que pisa as uvas, aquele que semeia. Não, desculpa, vou ler de novo. Dias virão, declara o Senhor, nos quais aquele que ara alcançará o que ceifa, e o que pisa as uvas, aquele que semeia. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Então, isso aqui é meio que uma forma poética de Deus falar, porque Deus é maravilhoso, e até poeta ele é. É uma forma poética dele falar que, assim, é, vai haver a era que vai ter a abundância e vai ter a restauração. E isso é bom a gente entender, porque quando ele fala que aquele que cadê? Espera aí. Aquele que ara alcançará a ceifa, ele está falando, a colheita vai continuar e não vai ter pausa. Quando ele fala sobre os que pisa a uva, o que semeia, vinho novo, nas colinas, quando ele está mostrando tudo isso, ele está falando olha, que vai ter colheita sem pausa, vai ter vinho, alegria, fertilidade, vai ser, porque isso tudo era simbolizava, né, a prosperidade espiritual e a física também, mas isso é sobre o quê? O governo de Cristo, Messias, lá na frente. Então, quando Deus quando você entrega a sua vida a Deus, Ele restaura a sua vida. Quando você fica tentando segurar a sua vida, Ele não tem como fazer, mas você ainda assim responsabiliza Ele por aquilo que está acontecendo de ruim na sua vida e diz que Ele te abandonou, que Ele está assim, me entregue, me entregue, me entregue a sua vida, me entregue a sua vida, me entregue a sua vida. Porque é importante você entender, quando você entrega a sua vida a Deus, você não quer saber se você tem livre-arbítrio mais. Quando você renuncia às suas coisas, você não quer saber se você tá fazendo algo que, ai, eu escolho. Uma vida cristã, ela é uma vida de renúncia. Ela já começa pela sua própria vida. Não é mais eu. Agora somos nós.
Então é importante saber disso, porque hoje nós temos aí uma adulteração da palavra de Deus, no qual as pessoas diz: "Eu não tenho que mudar para Jesus me aceitar". Mas entenda, leia a palavra de novo. Eu tô feliz que a gente vai chegar no Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele vai, abrir muito os nossos olhos em relação ao que a gente anda vivendo hoje, não para a gente julgar, mas para a gente poder analisar e saber onde a nossa melhoria, o nosso entendimento, o nosso crescimento espiritual vai entrar. E onde nós vamos conseguir, inclusive, dar suporte aos nossos irmãos, em fé, ou os que não são salvos, para que eles conheçam a verdade liberta. Agora, uma vida com Cristo sem renúncia, eu nunca vi. Se o próprio renunciou à própria vida por nós, que economia é essa, que modus operandi é esse no qual a gente não tem que renunciar nada para que ele aceite a gente? Então, uma vida em pecado, uma vida, e todo tipo de pecado. Na vida em pecado que diz: "Eu não preciso mudar para que Deus me aceite", a pessoa está sendo aconselhada com coisa errada, viu. Uma vida com Jesus sem renúncia é engano. Cuidado, cuidado. Nós temos vários exemplos bíblicos no qual as pessoas quiseram continuar com o que elas tinham ali. O rico, o que que Jesus falou para ele? "Venda as suas coisas e me siga". Os que queriam, sepultar o pai, sepultar a família. "Ah, não, a gente tem que sepultar primeiro". Jesus falou: "Deixe que os mortos deixe, vem". Temos quando Pedro fala: "Ah, Senhor", Pedro não, eu não lembro agora qual que é o discípulo, o apóstolo correto, mas acho que é Pedro mesmo que fala assim: "Nós a gente está indo e vamos colocar só aqui", e Jesus fala: "Não, vai sem nada, vocês não vão levar nada". E tantos outros nos mostraram que quando cruzaram o caminho com Jesus, eles renunciaram. Uns renunciaram à vida, mas se você olhar os 12 apóstolos, todos eles renunciaram absolutamente tudo. Era seguir Jesus, o ponto, acabou, foco, seguir Jesus, ponto. O restante vem depois. Nossa, Thay, mas botar minha família em depois é o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Não é a Thay que tá falando. É você pôr Deus acima de todas as coisas, independente. Então não tem como ter uma vida em Cristo e não renunciar. Isso é engano. E engano não é cristão, não é de Deus. Engano não vem de Cristo. Ninguém pode dizer: "Eu não preciso mudar para Jesus me amar". Realmente, para te amar não, mas para te modificar, para te edificar, para você renascer, precisa sim. Não tem uma vida em Cristo sem redenção. O próprio teve que se render para a gente pagar o que a gente tinha que pagar na cruz. Então é uma afronta dizer que não precisa mudar para ser cristão. É uma afronta aquilo que Jesus sofreu. Trarei de volta a Israel, meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nela viverão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel na sua própria terra, para nunca mais ser desraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. E aqui a gente finaliza. Esse encerramento é bem é glorioso Deus dizer: "Olha, é isso que eu vou fazer, e quem diz sou eu, o seu Deus, o Senhor diz". Quando ele fala que eles nunca mais vão ser arrancados, desraizados, né, é porque essa é a promessa eterna da aliança, gente. Essa é a promessa que Deus fez para eles, a promessa eterna da aliança em Cristo, porque Cristo é a última aliança, né, e eterna, restaurada, ponto, acabou. E aí isso cumpre mais ou menos, né, parcialmente, eu vou dizer, parte dela somente, dessa promessa, depois do retorno deles do cativeiro. Que aí a gente, como é que fala? A gente vê aonde? Em Esdras e Neemias, é parte disso. Mas a restauração completa mesmo, obviamente, porque você pode olhar para Israel hoje e ver como é que é, essa terra e a briga de terra e tudo mais, obviamente que não aconteceu. Parcialmente sim, que a gente vê em Esdras e Neemias, mas ela se cumpre toda só no reino do Messias, em Cristo. E é isso,
tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo para vocês. Bênção. Nós acabamos o livro de Amós e agora a gente vai começar o livro de Obadias. Amanhã, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Então, um beijo para vocês, bom restinho de noite ou de dia ou à tarde, não sei a hora que você está assistindo isso, mas fiquem com Deus. Um beijo e muito, muito, muito obrigada ao Senhor por nos colocarmos aqui unidos. Um beijo, gente.